Tá aparecendo aí, gente, o símbolozinho da gravação? Deixa eu ver. Sim, professor. Beleza. Então, olha só. Vamos só revisar o que a gente viu na aula passada. Então, isso aqui a gente viu na aula passada, né? As células, quando elas estão no meio hipertônico. Professor, eu acho que. Será que só tá eu? Porque até agora só quem eu vejo respondendo só é eu. Gente, Tem Eu tô 12. aqui, Felipe. Muito ah, bem. tá. Tô aqui também, professor. Tô aqui Beleza, também. Felipe. Gente, só tem 12 aqui. Por que 13? Por que já? Cadê o restante? A turma é bastante numerosa. Eles devem estar estudando. Hum, Desculpa, professor, eu tinha saído para comprar um pão ali. oi? Tinha saído da aula para comprar um pão ali, rapidinho. Ah, não, beleza, tranquilo. Já subiu para 13. Então vamos continuar, né? Deixa eu baixar aqui, diminuir isso aqui, aumentar isso aqui. Então a gente viu que dentro aqui dos transportes passivos nós vamos ter a osmose. E aí a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. O próximo tipo de transporte que a gente vai ver é a difusão simples. E a difusão simples, ela vai acontecer da mesma forma da osmose, tá, gente? Só que no caso da difusão simples, esse transporte não é de água, e sim de soluto, tá? Então, sais, por exemplo, né, macromoléculas. Então, a difusão simples vai ser esse transporte de solutos através da membrana plasmática, de um lado, né, de maior concentração para um lado de menor concentração. Então, quando tiver uma diferença de concentração no meio intracelular e no meio extracelular, a gente vai ter esses dois tipos de transportes acontecendo, tanto a osmose como a difusão simples. Lembrando que a difusão simples é o transporte através da membrana plasmática, tá? Não há um envolvimento aqui de proteínas carreadoras, como é o caso da difusão facilitada. Eu até usei um exemplo para vocês que aqui na difusão facilitada, a gente já vai ter o envolvimento de proteínas que vão estar atuando aí no transporte de substâncias, tá? E essas proteínas, elas vão ser como se fossem proteínas de canal. Então, ela ajuda na passagem de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Então, por exemplo, né, aminoácidos, monossacarídeos, proteínas que são maiores, moléculas que são maiores, que não conseguem passar aqui através da membrana plasmática, vão utilizar as proteínas carreadoras, que vão ficar aí entre, né, vão ficar aí submersas na membrana plasmática, tá? Então, na difusão facilitada, a gente tem aí a atuação das proteínas carreadoras. Na difusão simples, não, tá, gente? Esse transporte de macromoléculas ocorre através da membrana plasmática, tá? Difusão simples sem proteína, difusão facilitada com proteína. Nesses dois processos, não há gasto de energia, tá? Não há gasto de ATP, certo? E aí a gente tem como exemplo, olha só, as aquaporinas, que são proteínas de canal que são responsáveis pelo transporte da água, tá? Do meio extracelular para o meio intracelular. Por que a água ela não consegue passar pela membrana plasmática? Lembra que aqui no meio da membrana plasmática é cheio de fosfolipídios, tá? Aqui a gente vai ter essas cabecinhas aqui que vocês estão vendo, são grupamentos de fosfato, que têm afinidade com a água. Mas esse grupamento fosfato, ele vai estar ligado com uma longa cadeia de lipídio,
que têm aversão à água, são hidrofóbicos. Então, as moléculas de água não conseguem atravessar a membrana plasmática justamente por conta desses lipídios que vão estar aqui nessa região mais central da bicamada. E aí, esse transporte vai se dar através das proteínas, tá? Proteínas de canal, especificamente as aquoporinas, certo? A gente vai ter, olha, o polo seletivo de água, né, a aquoporina, a membrana aqui é fosfolipídica, tá? Algumas moléculas de água aqui ainda conseguindo atravessar através da membrana, mas a maior parte delas vai estar utilizando aqui as proteínas de canal, certo? Então, a gente vai ter, né, esses aqui são exemplos de proteínas carreadoras ou permeases. Aqui, se a gente for observar, é uma proteína do tipo integral, porque é uma proteína que vai desde o meio externo para o meio interno da célula. Ela consegue atravessar toda a membrana, toda a bicamada lipídica, tá? E aí a gente está vendo aqui várias moléculas, macromoléculas, que estão utilizando essa proteína para poder sair da célula. Então, aqui é uma das formas de transporte celular. Outro tipo de proteína carreadora é essa daí, ó. Ela vai, pega uma substância no meio intracelular e joga para fora, e ela consegue fazer também vice-versa. A esses tipos de proteínas a gente chama de proteína carreadora. As aquoporinas são proteínas especializadas no transporte, né, na passagem de água. E as proteínas permeases são proteínas responsáveis aí pela passagem de solutos, tá? Gente, outro tipo aí de difusão facilitada, né? E aí todas as vezes que vocês ouvirem falar em difusão facilitada, vocês vão lembrar que a difusão facilitada é uma forma de transporte passivo, onde a gente aqui vai ter o uso de proteínas, tá? E aí a gente vai ter essas proteínas carreadoras, como vocês estão vendo aqui, fazendo esse tipo de transporte, tá? Eu cliquei em alguma coisa aí que deu ruim. Acho que eu vou ter que fechar a apresentação. Não. Pronto, voltou. Vixe. Professora, me tira uma dúvida. Pode falar. Eu ontem, pesquisando, né, sobre o assunto, eu encontrei um canal no YouTube que eu acho que é você, Vixe. Elizabeth Santos. Aham. Sou Eu eu. baixei até dois vídeos seus para me assistir mais tarde. Vixe, quais foram? Falando sobre sobre o nosso trabalho lá, e aí eu encontrei esse vídeo, a formação orofacial, É, embrião, uma coisa assim. não, são vídeos que eu gravei para a turma passada. E aí, como a gente estava tendo aula sempre em casa, aí eu gravei e tá lá desde o semestre passado. Inclusive, tem todas as aulas, né, relacionadas à histologia, tem todas as aulas já lá, tá? Bem, Seria legal, professora, a senhora continuar postando, gostei. você gostou? Tá, a ideia era essa, né? E os vídeos que eu estava fazendo para lá eram vídeos assim bem curtos, rápidos, que eu acho que facilita o aprendizado de vocês. Tipo assim, eu não sou muito a favor de ficar, sei lá, 2, 3 horas na frente do computador e tal. Tu pega um vídeo de 10 minutos e aí você, né, pega o máximo de informação possível, coloca nesse tempo, e aí eu acho que facilita melhor o aprendizado e não te enche de tanta informação, você vai aprendendo aos pouquinhos, né? E aí eu acho que Verdade. podemos continuar fazendo assim, tá? Legal, professora. Tem aulas lá de histologia, acho que de anatomia e de patologia, que são as disciplinas que eu ministro. É. Tá bom?
Então, Eu já vamos tô lá. convidando a todos, viu, gente, para se inscrever lá no canal Elizabeth Santos. É muito top. Gente, se inscreve no meu canal, comenta, compartilha. Você agora é youtuber. Ai, tá bom, eu gostei dos seus vídeos. Na verdade, eu gosto até das suas aulas, né? A senhora explica legalzinho, bem explicadinho. Mas o vídeo é... Ah, gente, obrigada. Mas assim, os vídeos que estão lá, para a galera que vai apresentar o seminário, é importante mesmo vocês verem que eu acho que já vai facilitar pra caramba o aprendizado de vocês e até mesmo entender o assunto, tá bom? Vamos voltar para a nossa aula, então? Então, olha só. Voltando aqui para a difusão facilitada, né? Então, na difusão facilitada, a gente vai ter aqui a atuação de uma proteína carreadora, que é essa proteína que vocês estão vendo aqui. Ela recebe esse nome carreadora por quê? Porque ela vai literalmente carregar uma substância do meio extracelular para o intracelular. E essas aqui são as substâncias que essas proteínas atuam, né? Essas são as substâncias que essas proteínas utilizam para fazer esse transporte, esse tipo de transporte. Então, carboidratos, como por exemplo a glicose, os aminoácidos, as vitaminas, utilizam as proteínas carreadoras para poder aí entrarem dentro dessas células, tá? Para que ocorra esse tipo de transporte, ocorre, gente, o que a gente chama de mudança conformacional da permease, né? Que permite a passagem de moléculas através da membrana plasmática. O que é isso daqui? O que é mudança conformacional? É a mudança na forma da proteína, tá? Então, se vocês perceberem, olha, quando ela vai receber a substância, né? Digamos que aqui seja um carboidrato, quando ela vai receber o carboidrato, ela está de um jeito. Na hora que esse carboidrato ele entra dentro dessa proteína, ela assume outra forma, tá? Por isso que o nome é conformacional, porque realmente, à medida em que ela recebe aquele substrato, aquele soluto, ela muda a forma, a proteína muda, no caso, a forma dela, para que a proteína, né, aliás, para que aquele açúcar, aquele soluto, ele possa entrar dentro da célula, tá? E depois que ele entra aqui dentro da célula, como vocês estão vendo, ela volta aqui à posição normal, tá? Então, existe aqui uma mudança de conformação, certo? É como se o carboidrato, gente, ele estivesse passando por uma porta, tá? E aí, na hora que a molécula ela chega e ela entra dentro da proteína, é como se o peso dessa molécula empurrasse essa proteína, né? Abrisse a porta, tá? E aí a gente tem a mudança dessa forma. Bem, O continuando aqui, interessante é, professora, que quando a proteína, o açúcar entra, ela abre a parte de baixo e fecha em cima, né? e fecha a de Esse, cima. isso é para Exato. não correr, é para não entrar água ou outra coisa? Tem Isso alguma explicação? isso é para controlar a entrada, por exemplo. Digamos que só pode entrar uma molécula por vez, tá? E aí, já que só pode entrar uma molécula por vez, ela assume essa forma. Na hora que uma molécula está entrando, ela está fechando lá o compartimento de cima, que é para impedir a entrada das outras, entendeu? Existem proteínas como, por exemplo, as aquaporinas, que elas já são de outra forma, ó. Elas são aqui como se fossem um túnel. Então, a água, ela vem e ela consegue passar livremente, tá? Pela proteína, é como se fosse uma espécie de túnel, né? A proteína, ela não apresenta mudança na sua forma, tá? Ela fica lá paradinha, tem uma abertura no meio da proteína e aí entra quantas moléculas de água, né, for necessário, tá? Já quando a gente vai aqui no caso das permeáveis, a gente tem uma mudança nessa conformação. Apesar daqui não envolver, né, gasto de ATP, a difusão facilitada ainda ser uma forma de transporte passivo, a gente tem uma mudança na conformação da proteína, tá? E aí essa mudança da conformação aqui em cima é justamente para impedir que entre, digamos que açúcar demais, carboidrato demais, aminoácido demais, tá? Bem, difusão, né, por proteína de canal. Aqui era para ter uma animação, tá? Então, o que acontece aqui nessa difusão por proteína de canal?
aqui são as permeases, tá, gente? As permeases, elas vão ter essa mudança de conformação. Aqui a gente já vai ver outro tipo de proteína, olha só, que são as proteínas de canal. As aquoporinas, por exemplo, são proteínas de canal, tá? Então, são proteínas que vão permitir a passagem de moléculas de tamanho e carga apropriada. Então, a molécula ela consegue passar aqui livremente por esses canais que são criados graças a essa porção de proteínas que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a proteína funciona como se fosse um tubo, certo? Aqui é um canal proteico que foi aqui criado por essa proteína, certo? Bem, então a gente vai ter, né? A gente viu aí os 3 tipos de a gente viu aqui os 3 tipos de transporte passivo. A gente viu que a osmose ela é a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, é esse o sentido de movimento da água, tá? E aqui é uma forma de transporte onde não há gasto de energia, é um transporte passivo. A gente viu que as células também fazem difusão simples, e aí a difusão simples é o quê? É a passagem de substâncias, nesse caso aqui, já é soluto, tá? Já são moléculas que conseguem atravessar a membrana. E essas moléculas, assim como a osmose, atravessam a membrana plasmática em um único sentido, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? É só vocês lembrarem que esses dois aqui sempre vai ter uma tendência a equilibrar as coisas, tá? A equilibrar a quantidade de soluto e solvente. Se a água estiver num meio que está mais diluído, né, e lá fora da célula estiver mais concentrado, a água ela vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Na difusão simples vai ser a mesma coisa. Aqui ocorre, né, a saída de íons, de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E na difusão facilitada, a gente vai ter a utilização de proteínas. Apesar de ser uma forma de transporte passivo, onde não há gasto de energia, aqui na difusão facilitada a gente vai ter também proteínas como as permeases, que são aquelas proteínas que a gente viu, né? Que vão mudando a conformação, né? Para poder passar, permitir a passagem de substâncias. E a gente também vai ter as proteínas de canal, que vão funcionar como se fossem túneis, tá? Permitindo aí a passagem de substâncias através da membrana plasmática. Então, esses são as 3 formas de transporte, onde não há gasto de energia, certo? E agora a gente vai para as formas de transporte onde há gasto de energia. E aí a esse tipo de transporte a gente chama de transporte ativo, tá? É ativo por quê? Porque para esse transporte ele poder acontecer, eu preciso pagar ele em dinheiro, em moeda, na verdade, né? E qual é a moeda, no caso, que a célula ela utiliza? É o ATP, adenosina trifosfato. Tudo bem? Então, o transporte ativo, aqui está o conceito dele direitinho, é o transporte de moléculas de um meio de menor concentração para o meio de maior concentração, tá? Então, aqui tudo é relacionado ao gradiente de concentração. Nesse caso aqui do transporte ativo, só frisem essa parte aqui, ó. No transporte de moléculas de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Vocês entenderam a diferença entre o transporte passivo e o ativo? Nesse ponto aqui do gradiente de concentração? Por que nesse tipo de transporte eu tenho que ter gasto de energia? Porque aqui eu tenho um meio que está menos concentrado, tá? Eu já tenho uma pouquinha quantidade de moléculas aqui, mas eu preciso que essas moléculas ainda saiam daqui desse meio e continuem indo lá para fora, né? Para o meio extracelular, onde lá já está hiperconcentrado. Então, aqui, esse tipo de transporte envolve gasto de energia porque ele vai contra o gradiente de concentração.
O que a gente viu até agora é que a gente tem aqui um ambiente que tem uma grande quantidade de moléculas e lá fora está menos concentrado, então o que a gente faz? Pega essa galera que está aqui e bota lá para fora para as coisas ficarem, né, equilibradas, tá? Então a gente está agindo no transporte passivo, a ação é a favor do gradiente de concentração, tá? No transporte passivo é contra esse gradiente é contra esse gradiente de concentração. A gente vai ter um meio que já está pouco concentrado, mas ele vai continuar liberando gente aliás, moléculas para saírem, tá? Para irem lá para o meio mais concentrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse tipo de transporte, como eu já falei, há necessidade de gasto de energia, né? Adenosina trifosfato. E aí a gente vai ter dois tipos de transporte ativo, o primário e o secundário, tá? O que acontece no transporte ativo do tipo primário? No tipo primário, ocorre a utilização da energia, né? Essa energia ela é diretamente do ATP para realizar o processo de transporte. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, ela é um processo, ela é uma forma de transporte ativo primário. Como é que ocorre? Aqui na bomba de sódio e potássio, a gente tem aí o consumo de pelo menos 25% do ATP de algumas células, tá? Pronto, tá aqui, olha, bomba de sódio e potássio, tá? Transporte primário. O que acontece aqui? O que vocês estão vendo aqui, olha, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são átomos de sódio e todas as bolinhas verdes são átomos de quê? De potássio. Então, o que acontece? Olha só, todas as vezes, né, que a gente for fazer esse transporte, a gente vai ter aqui a entrada de 3 átomos de sódio, tá? Aí o sódio sai, o potássio entra. E aí o potássio pega e entra dentro da célula. Abriu a proteína aqui, entra 3 moléculas de sódio e sai aqui para fora, né? E entra 2 de potássio. Vocês entenderam, né? Que o vídeo aqui está indo mais rápido do que eu estou falando. Só pegar aqui de novo, ó. Entrou 2 de potássio, tá? Aí vai abrir, o potássio entra. Na hora que o potássio entra 3 átomos de sódio. Tem aqui um gasto de energia, né? E aí o sódio ele sai para fora, tá? Porque não dá para ele sair para dentro, tem que ser para fora, isso é importante. Tá bom? Todas as vezes em que há movimentação da proteína, o que a gente vai ter? O gasto do ATP. Prestem atenção que o ATP é o quê? Adenosina trifosfato. Trifosfato por quê? Porque aqui a gente tem 3 átomos de fosfato, tá? Só que aí, quando ele utiliza essa moeda do ATP, tá vendo aqui, olha, ATP e ATP. Todas as vezes que vier uma molécula de ATP aqui, ele se transforma ele deixa um átomo de fosfato aqui e aqui vira um ADP, tá? Esse ADP agora, ele é adenosina difosfato, porque ele só tem 2 átomos de fósforo, porque um ele deixou aqui, né, para pagar o transporte dessa galera que está entrando e saindo. Vocês entenderam aqui? Só quero desse slide que vocês entendam uma coisa, tá? Pode falar, alguém ia falar? Não, não estava respondendo, só pensando se a gente entender, eu disse que sim. Beleza. Então, olha só, desse slide, o que eu quero que vocês entendam? Bomba de sódio e potássio, forma de transporte ativo primário, que a gente vai ter o envolvimento da molécula de ATP, tá? Para que serve essa bomba de sódio e potássio? Ela que faz a manutenção do balanço osmótico e do volume celular, tá, gente? Mantém as diferenças de concentração de íons no meio intra e no meio extracelular, ou seja, quem faz o controle, gente, da quantidade de íons que está aqui dentro da célula e quem está fora da célula é a bomba de sódio e potássio, tá? E aí, como aqui mesmo está falando, manutenção do balanço osmótico e volume celular. A gente tem algumas patologias que, né, quando essa bomba de sódio e potássio, ela funciona de forma errada, né, ou ela para de funcionar,
O que acontece com a célula? A célula ela tende a se encher de água, porque a bomba de sódio e potássio ela perde esse controle da entrada e saída de sais. Então, começa a entrar muito sódio, por exemplo, dentro da célula. Aí, o que acontece? Se está entrando muito sódio dentro da célula, começa a também entrar muita água para dentro da célula para poder diluir esse sódio, tá? Como a bomba não vai estar funcionando, eu não vou ter esse controle de entrada e saída de sódio. Então, o sódio que entra fica dentro da célula. A água, para diluir o sódio, também por osmose, entra dentro da célula. O que acontece com essa célula? Ela vai ficar cheia de água, tá? E aí a gente vai ter um caso de degeneração. Degenerações são acúmulos, e aí no caso da degeneração hidrópica, são acúmulos de água dentro da célula. E isso é o sintoma já do início de algum processo patológico, certo? Que a gente vai ver mais à frente. Mais à frente eu vou começar a ligar essas coisas, esses pontos biológicos que a gente está vendo com alguns processos patológicos. Beleza, gente? Então, olha só, a gente vai ter, o que é então o transporte passivo secundário, né? No transporte passivo secundário, ele é um transporte de uma molécula ou íon a partir da utilização de energia do transporte acoplado à segunda molécula. Professora, Oi. aí é ativo, não é passivo. Ai, desculpa. É, verdade. Continuando aqui, né, no transporte ativo secundário, acho que eu já falei tanto passivo, que eu achava que tinha falado ativo, né? Mas eu falei passivo. Mas beleza, obrigada pela correção. Então, a gente vai ter transporte ativo secundário, porque a gente viu que o transporte ativo, ele pode ser tanto primário quanto secundário. O primário, bomba de sódio e potássio, e o secundário agora é esse que a gente vai ver aqui, olha. O que é o transporte secundário? Ele é uma forma de transporte onde há uma molécula ou íon, e aí ocorre a utilização a partir da energia do transporte acoplado a uma segunda molécula que está sendo acoplada, né? Ou seja, aqui no caso da internalização da glicose. Então, aqui, olha, o que é o transporte secundário, né? Em outras palavras, o transporte secundário, associem ele a uma carona. É isso mesmo, uma carona, né? Para uma molécula de glicose ela poder entrar, ela precisa pegar carona nesses dois átomos de sódio aqui que estão entrando, tá? E a energia, ela vai ser paga, ela vai ser colocada aqui na conta dessa galera aqui, do sódio, certo? A glicose vai entrar de carona aqui, bonita, tá? E aqui quem vai pagar a conta é o sódio, que vai entrar aqui na mesma vibe da glicose, certo? É como se a gente tivesse um carrinho aqui de transporte, tá? Quem fosse o dono do carrinho são esses dois átomos de sódio, mas aí no meio do caminho ele encontrou a glicose, que está aqui fora em alta concentração. E aí o que acontece? O sódio ele entra junto com a glicose, tá? É como se ele fosse aquele amigo ali que vai te levar para a festa, no caso, você não penetra, certo? É mais ou menos assim que vai funcionar um transporte ativo secundário. Então, a gente tem como exemplo aqui, olha, a internalização da glicose a partir do lúmen intestinal. Então, a glicose, ela entra como sendo penetra, né? A partir aqui desses dois átomos de sódio que vão utilizar esse transporte. Tudo bem aqui, gente? Olha aqui, ó. A gente vai ter aqui, né, a proteína, tá? E aqui a gente vai ter, no caso, essas moléculas maiores são as moléculas de glicose, as menorzinhas são o sódio, tá? Aí as duas entram aqui nesse transporte da proteína e uma pega carona aqui no gasto energético da outra, tá? Beleza? Vocês entenderam aí a ideia geral do transporte ativo secundário e do primário? Bem, a gente vai ter, né, ainda relacionado a transporte, esses três tipos aqui de proteínas de transporte, tá? Que vão estar envolvidas no transporte ativo. A gente vai ter proteínas
que são, né, de transporte único, chamado uniporte, tá? E proteínas de transporte duplo, chamado cotransporte. E aí, aqui no cotransporte, simporte. Cotransporte, simporte, essas duas aqui são de transporte duplo e elas vão estar envolvidas na entrada e na saída de substâncias. Quando elas são cotransporte, simporte, quando essa proteína ela ficar só permitindo a entrada de substâncias, né? Então aqui elas vão funcionar em um único sentido, só no sentido de entrada, tá? E quando é que elas vão ser contra-transporte ou antiporte? Quando essas proteínas elas funcionarem assim. Para cada entrada de uma molécula, a gente obrigatoriamente tem a saída de outra, tá? Então, aqui são formas de transporte. Gente, isso aqui é bem específico, estou explicando para vocês, mas eu já digo que não vai cair na prova essa parte aqui, ó, tá? O que eu vou cobrar na prova que é importante para vocês? Transporte ativo secundário, transporte ativo primário, e aí vocês estudem bastante bomba de sódio e potássio, porque a gente vai ver bomba de sódio e potássio de novo lá na patologia do terceiro semestre, tá? E aí já é importante para vocês. Outra coisa que eu vou colocar na prova vai ser esses dois aqui, olha. Outras duas formas de transporte que a célula pode fazer. Aí a gente vai ter a endocitose e a exocitose. O que é o processo de endocitose? É o englobamento de partículas e materiais particulados ou fluidos para o interior da célula. O que é isso, tá? Aí vocês lembram vocês lembram assim da célula redondinha, né? Vocês sabem que a célula ela tem ali um citoesqueleto. Deixa eu ver se tem uma. Tá aqui, ó. Processo de fagocitose. Isso aqui é uma célula, tá, gente? É uma ameba, é um protozoário unicelular, tá? Que a gente tem a ameba, aqui a gente tem uma célula do nosso sistema imunológico, que é o macrófago. O que essas duas células fazem de comum? Esse processo aqui de transporte, que é a fagocitose. O que é a fagocitose? É o englobamento de partículas sólidas. Então, por exemplo, quando o nosso corpo ele é atacado por alguma bactéria, por algum vírus, tá? Ou entra alguma substância estranha no nosso corpo, algum corpo estranho, o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele manda lá para aquele local da infecção os macrófagos. E os macrófagos são células que fazem essa fagocitose, que é justamente o quê? O englobamento dessas partículas sólidas. Olha aqui como a ameba está se comportando. Aqui, digamos que seja uma bactéria, tá? A ameba bonitinha estava aqui, ó, mas só que aqui ela sentiu a presença da bactéria e ela já começa a criar uma estrutura citoplasmática em volta dessa bactéria para puxar essa bactéria para dentro dela. Ela literalmente abraça essa bactéria, tá? Só que nesse abraço que ela dá, ela começa a secretar aqui nesse abraço várias substâncias enzimáticas que vão digerir, vão degradar essa bactéria e a ameba ela consegue então pegar esses nutrientes para ela. Da mesma forma, os nossos macrófagos eles fazem com as bactérias, com os protozoários, tá? Ele vê algum corpo estranho que entrou no nosso corpo, ele vai lá e abraça aquele corpo estranho e começa a secretar várias enzimas para poder degradar, matar aquele corpo estranho, né? No caso, ele pode matar a bactéria, pode matar o vírus, pode matar o protozoário, tá? E aí, dessa forma, ele acaba livrando o nosso corpo desses patógenos. Tudo bem? Então, esse aqui é o processo de fagocitose. E aí, a fagocitose, gente, ela é o englobamento de partículas sólidas, tá? Então, quando eu estiver falando de vírus, de bactérias, de protozoários ou de qualquer outra substância sólida em que a célula ela tem esse comportamento, esse tipo de transporte é a fagocitose, tá? A fagocitose, né, ela é diferente da pinocitose. É o mesmo processo, só que na pinocitose, aqui é o englobamento de partículas líquidas.
Porque o nosso corpo, ele também pode ser agredido por alguma substância externa, tá? Alguma partícula externa, alguma substância externa, alguma toxina de alguma bactéria que possa nos causar mal. Então, o que as células do sistema as células do sistema imunológico fazem? Pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. É só vocês lembrarem de pino, vem de pingo. Aí vocês lembram pingo de quê? De água, tá? Então, pinocitose é o englobamento de partículas líquidas e fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Esses dois processos aqui, de fagocitose e pinocitose, eles estão dentro de quê? Da endocitose. Quando eu digo endocitose, eu estou falando do englobamento, tá? Esse englobamento, se for de partículas sólidas, eu chamo de fagocitose. E se esse englobamento ele for de partículas lisas, eu chamo de pinocitose. Vocês entenderam isso? Sim, professora. Beleza. Então, endocitose é Professora, bem... Oi, pode falar. partículas o quê? Fagocitose, partículas sólidas, e pinocitose, partículas líquidas. Ah, líquidas. Tá. Tá? Endocitose, por quê, gente? Porque são englobamentos, né, que a célula vai fazer, que vai pegar esse material para ela, tá? E aí ela vai ficar ou com essa partícula, ou com esse líquido dentro da célula, né? Dentro da célula, porque endo é dentro e cito é célula, então dentro da célula, tá? Ou ela pode também fazer outra coisa. Ela pode ter algo aqui dentro da célula e a célula pode querer pegar isso e jogar para fora, tá? E aí esse processo de pegar coisas que estão dentro da célula e jogar para fora dessa célula é chamado de exocitose. Exo vem de fora e citose vem de célula, tá? Então, exofora citocélula é a eliminação ou secreção de materiais para o meio extracelular, certo? Por exemplo, um hormônio, tá? Um hormônio, ou por exemplo, o nosso suor. Então, quando você está suando, ou o óleo que é secretado aí pelas nossas células da pele, eles são secretados por glândulas, né, que estão presentes na nossa pele, na nossa epiderme. O que acontece? Essas glândulas são formadas por células, e essas células, elas produzem, né, essas secreções, tá? Seja suor, seja esse óleo que a gente apresenta quando a gente acorda, né? A gente acorda com a cara, com o rosto bastante oleoso. Então, todas essas substâncias, elas são produzidas dentro das nossas células e elas são liberadas para o meio extracelular através desse processo chamado de exocitose. Tudo bem? Então, olha só, aqui, né, voltando para a pinocitose, a gente vai ter aqui, olha só, substâncias, tá? Várias substânciazinhas, e aí a célula, ela vai tentando abraçar essas substâncias, olha, com a membrana plasmática, que ela já deu um abraço, tá? E aqui a gente já vai ter a formação dessa estrutura aqui, tá? Então, aqui é o processo de pinocitose. Aqui é a pinocitose acontecendo, tá? A nível de micrografia. Vocês entenderam a diferença entre pinocitose e exocitose, né? Aliás, pinocitose e fagocitose, né? A exocitose, exo, fora, é justamente o quê? Substâncias que a célula ela pode produzir dentro dela, tá? Ou substâncias que a célula ela simplesmente não queira mais. E aí ela vai e excreta, né? Joga aqui para fora da célula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, o citoplasma da célula,
e a gente tem essa substância aqui que vai sair, olha, para fora da célula, que são esses pontinhos azuis. Então, olha só como acontece. A gente tem aqui a formação de uma estrutura que tem a mesma composição química da membrana plasmática, e aí essa substância, ela está envolvendo aqui as substâncias que a célula vai jogar para fora, né? Vai excretar. E aí percebam, olha só, ela se une à membrana plasmática e permite a saída aqui para o meio extracelular, daquilo que a célula não precisa mais. Essa estrutura aqui, gente, a gente chama de vesícula, tá? E aí ela se funde com a membrana plasmática, certo? Então, aqui, olha, vamos lá. Letra A e B. A endocitose, ela pode ser classificada em quê? Pinocitose e fagocitose, não é isso? Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, tá? Porque pino vem de pingo, aí vocês lembram de pingo de quê? Pingo de água. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, tá? Fago vem de sólido, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui fagocitose e englobamento de partículas sólidas. E aí, como é que acontece? A gente tem aqui, olha só, uma partícula sólida, e aí a gente vai ter, quando essa partícula sólida se aproxima da célula, a membrana plasmática vai lá e tenta dar um abraço nessa estrutura, nessa partícula. E aí ela vai abraçando, até que ela consegue fechar, tá? Englobar essa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem a formação, olha só, dessa vesícula, que a gente vai chamar de vesícula digestiva. Digestiva por quê? A célula, ela engloba essas partículas justamente para digerir essas partículas. Se a célula estiver precisando, por exemplo, de carboidrato, ou se aqui for uma célula de defesa, ela vai pegar, né, englobar essas partículas aqui, né, essas partículas maiores, e aí aqui na vesícula digestiva, ela vai secretar uma grande quantidade de enzimas, e essas enzimas vão degradar tudo que está aqui dentro. E aí tudo que a célula precisar, vai aqui ser liberado para o metabolismo celular, tá? E o que a célula não precisa mais, a célula ela joga para fora, através de um processo que a gente chama de exocitose. Então, sempre depois que a célula ela funciona, né, ela tem lá o seu metabolismo, e aí, para ela ter o metabolismo, ela vai utilizar nutrientes que são necessários aqui para o funcionamento dela, mas assim que ela terminar de utilizar esses nutrientes, ela começa a acumular substâncias em que ela não precisa mais. E aí ela faz como? Ela secreta essa substância através aqui da exocitose, tá? A exocitose, ela também pode ser chamada de plasmocitose, é a mesma coisa, exocitose ou plasmocitose, tá? E aí, é a mesma coisa que acontece aqui, olha, é o mesmo processo, só que ao contrário, tá? Aqui na endocitose a gente vai ter o englobamento de partículas até, né, a formação da vesícula digestiva, e na exocitose a gente vai ter a formação da vesícula de secreção, tá? E aí a gente tem a eliminação dessa vesícula de secreção, certo? Gente, tem dois conceitos antes do exercício que eu quero esclarecer para vocês. Secreção e excreção, tá? O que eu excreto, eu jogo para fora. Um exemplo clássico aqui de excreção, catarro. Catarro você vai excretar, você vai jogar ele para fora do seu corpo. Fezes, urina, são exemplos de excreção, tá? Porque é resultado do metabolismo das suas células, que o seu corpo ele não precisa mais e ele vai, né, liberar, jogar para fora do seu corpo isso. E a gente chama isso de quê? De excreta. E o nome disso é excreção. Agora, tem substâncias que a nossa célula ela precisa produzir dentro dela e que essas substâncias precisam ser liberadas para fora da célula, porque ela vai ter uma utilização em alguma outra parte do corpo.
Esse processo a gente chama de secreção. O que é o secreto? Hormônios, por exemplo. Então, uma criança que está iniciando a fase da puberdade, vocês veem que chega uma determinada fase em que a criança dá um estirão, né? Ela aumenta de tamanho muito rapidamente, ela cresce muito rapidamente. Porque naquele momento, algumas células ali do seu organismo, né? Células do tecido ósseo, células do tecido muscular, as próprias células que são responsáveis pelos hormônios de crescimento, que estão lá nas gônadas, elas estão ali a todo vapor produzindo hormônios do crescimento, tá? Então, esses hormônios são produzidos dentro da célula e eles são secretados para fora dessas células. E aí esses hormônios entram na corrente sanguínea e vão atingir aí diferentes tecidos do nosso corpo, fazendo com que nessa fase da puberdade o indivíduo ele tenha um estirão de crescimento, ocorra aí o aparecimento dos pelos pubianos, tá? As meninas ocorre aí o surgimento das mamas, os meninos ocorre o aparecimento da barba, certo? Então, todos esses eventos, eles são modulados por hormônios, e esses hormônios, eles são formados dentro de células, e essas células, elas secretam, tá? Esses hormônios para o meio extracelular. Então, veja que secreção não está relacionado a algo que o meu corpo não precisa mais, mas ele está relacionado com um produto que o meu corpo está precisando naquele momento, tá? Então, a secreção, ela é diferente da excreção. A excreção sempre está relacionada a algum resíduo que o meu corpo ele não precisa mais. Entenderam tudo isso? Agora, a gente tem um exercício, né? E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem esse exercício, e aí a gente corrige cada um deles, tá bom? Beleza? Ainda tem alguém aí ou eu tô sozinha aqui falando? Beleza, professora? Beleza. Ok, professora. Tá, Tudo bem, professora. tá. Então eu vou deixar ele já. Deixa eu só. Voltinhos, gente. Tá. Deixa eu só parar a gravação, porque aí eu gero